Vários outros assuntos, porque aliados de Pablo Marçal já dão como certa a condenação e também a declaração de que ele provavelmente se tornará inelegível pela Justiça Eleitoral, em razão daquela publicação de laudo falso contra Guilherme Boulos. Segundo integrantes do PRTB, as ações contra o candidato derrotado à Prefeitura de São Paulo podem começar a ser julgadas no começo do ano que vem, chegando ao Tribunal Superior Eleitoral no segundo semestre. Além do caso envolvendo o laudo, Marçal também é investigado em outras 9 ações eleitorais em processos movidos pelo Ministério Público Eleitoral e por adversários, como Guilherme Boulos, Tabata Amaral e José Luiz da Atena. Se ele for condenado, o empresário ficará impedido de disputar cargos políticos até o ano de 2032. Portanto, ficaria inelegível por 8 anos. Chamar o delegado Palumbo. Delegado, pela sua experiência, pelas decisões que o senhor já viu, decisões tomadas pelas cortes eleitorais, o senhor aposta na inelegibilidade de Pablo Marçal, em razão, claro, daquele episódio do laudo, mas também outras ações que foram ajuizadas pelos adversários na disputa à Prefeitura de São Paulo, e isso, caso se confirme, isso mexe de que forma? Na influência dele como figura política que atraiu milhares de pessoas, milhões de pessoas nas redes sociais e por aí vai. Eu creio, Caniato, que esse é o caminho que vai acontecer no futuro bem próximo. Infelizmente, ele vai se tornar inelegível, eu penso assim também, igual a maioria dos seus apoiadores. Ele é novo, ele não tem nem 40 anos. E eu não acredito que ele vá perder prestígio político por causa disso, não. Haja vista Jair Bolsonaro. Se tornou inelegível, mas continua com uma força monstruosa. Continua com muito poder de aglomerar as pessoas, poder de chamar as pessoas. Ele fez diversos prefeitos, né, inclusive o de Itaquá, com mais de 90% de aprovação, um recorde para o partido do Liberal, para o PL. Agora, eu acho que ele vai se tornar inelegível. Não que eu queira isso, mas eu acho que, pelo que a gente tem visto da justiça e de como são tratados algumas pessoas com viés políticos e ideológicos, eu acho que esse é o caminho mais esperado por ele. Inclusive, ele também deve acreditar nisso. Apesar de lutar com bons advogados, mas eu acredito que ele vai se tornar inelegível, sim. Se as informações que constam na internet estiverem corretas, ele tem 37 anos. Portanto, mais 8 teria 45 anos, muito jovem, né? Não teria 50 anos, poderia se candidatar a algum cargo eleitoral. Você, Dávila, suas reflexões, os casos que a gente já pôde observar, as decisões recentes tomadas pelas cortes eleitorais, possibilidade de Pablo Marçal ficar inelegível. Enfim, integrantes do PRTB apostam nisso. Olha, isso é uma questão agora para a justiça decidir. Agora, a justiça no Brasil é tão imprevisível que depende da vara que você cai. Você teve uma pessoa que nem o Deltan Dallagnol, ter um mandato cassado por não ter feito absolutamente nada, por uma possível abertura de sindicância que poderia levar um processo, que poderia ser condenado. Imagina só, o Tribunal Superior Eleitoral acabou cassando o mandato sem nenhum fundamento, ainda mais quando tem fundamento. Então depende de onde cai. Infelizmente, as decisões hoje acabam sendo mais políticas do que jurídicas. Então ninguém sabe o que vai acontecer. Agora, o que eu acho mais importante, aí pegando o gancho do que o delegado Palumbo bem colocou, nesta eleição ficou claro o voto daqueles que ainda têm esperança de mudar a política por meio da reeleição de prefeitos ou eleição do candidato de oposição, e aqueles que não acreditam que o sistema pode mudar em nada e apostam em candidatos antissistema. Eu digo que é um duelo entre o voto da esperança e o voto da desesperança. Então, é preciso entender o que é o voto da desesperança. Por que essas pessoas não acreditam que pelas vias democráticas, pelas instituições, nós podemos oferecer amanhã um futuro melhor para as pessoas? Porque, no fundo, é este o voto. Então, eu acho que é muito mais importante hoje nós investigarmos a fundo o voto da desesperança do que ficar só tentando entender o fenômeno de um político como foi o Marçal. O Marçal representa esse voto da desesperança, do antissistema. E se a política não compreender isso, essa onda só vai crescer. Você, Mota, as análises de aliados de Pablo Marçal que apostam em uma condenação e também a inelegibilidade, mas isso não quer dizer que ele irá se afastar da política. Muito novo e mostrou ser uma pessoa que consegue convencer muita gente, né, Mota? Eu tenho muita desconfiança sobre essas colunas que publicam essas informações que vieram de fontes. Né? Eu, hoje em dia, tenho um ceticismo muito grande em relação a isso. Eu não tenho nenhuma informação sobre essa história do laudo. Não tenho a mínima ideia do que foi que aconteceu, não vi o laudo. Agora, quanto à questão da inelegibilidade, eu tenho uma opinião sobre isso. O direito de votar e de ser votado é uma parte essencial do que a gente chama de democracia. Tem um autor famoso, Robert Dahl, né, que na sua definição do que é democracia, ele inclui lá o direito de votar e de ser votado. O direito de ser votado, na minha opinião, é sagrado. Da mesma forma que o mandato popular é sagrado. Aqui no Brasil, você considera cargos para os quais a pessoa foi indicada como sagrados, mas parece que o mandato popular não vale mais nada. No Brasil, qualquer coisa agora parece ser motivo para se caçar um parlamentar ou
tornar alguém inelegível. Até mesmo antes de se começar qualquer procedimento de investigação, já se avisa, olha, isso aí, de repente, o cara vai ficar inelegível, hein? Nos Estados Unidos da América, o país que eu mencionei no meu comentário, né? A principal, a maior república democrática do mundo, a primeira república democrática do mundo, lá nos Estados Unidos da América, até alguém condenado e preso pode ser eleito. Muita gente não sabe disso. Mas é verdade, a única exceção é se a pessoa tiver sido condenada por traição à pátria. O resto, você pode se candidatar à vontade. Inclusive, teve um caso famoso, em 1920, um ativista socialista chamado Eugene Debs estava na cadeia, preso por alguma questão, que eu não me lembro agora qual foi. Ele concorreu à presidência da República dos Estados Unidos e teve mais de 1 milhão de votos. Qual é a mensagem desse sistema americano? A mensagem é clara, o eleitor é soberano. Quanto menos gente querendo proteger, querendo tutelar o eleitor, melhor.